Obrigada. A minha recompensa é você. Obrigada, Jesus. Grava a eternidade em mim, Jesus. Pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você. A minha recompensa é você. Obrigada, Jesus, por um ambiente propício, Pai, para que o nosso coração ouça a sua palavra, Pai, e se incline para ela. Obrigada, Jesus, porque nós nos ajuntamos aqui, porque nós amamos ao Senhor. Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor. Nós te amamos com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Nós te amamos, Senhor. Obrigada por essa igreja, obrigada por cada voluntário, obrigada pela vida do nosso pastor, homem de Deus, inspirado, ungido, que segue o rio do Espírito Santo e derrama águas vivas desse altar, que lavam a nossa vida, que refrigeram a nossa alma, que corrigem o nosso caráter, que nos guia, Senhor, para essa eternidade que nós estamos cantando. Obrigada por cada ensino vindo do coração do Senhor para o nosso coração. Obrigada, Jesus. Nós nos inclinamos, Senhor, diante do Senhor, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus nesse lugar. Só o Senhor é Deus aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. Cumprimenta seu irmão. Dá a paz do Senhor para ele. Meu Deus, que unção nesse lugar. Jesus, que coisa preciosa. Obrigada, meu Deus. Que unção preciosa que desce desse lugar. Deus é fiel, amém, irmãos? Graça e paz. Olha nós aqui de novo. É bom estar na casa do Senhor. Salmo 122. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, gente? Salmo 122, versículo 1 diz isso. E nós queremos reconhecer quem está visitando essa igreja pela primeira vez. Tem pessoas em pé, tem lugares aqui, viu? Para vocês se sentarem, se vocês precisarem. Diáconos, podem guiar as meninas para sentar aqui. Lore, tem lugar aqui na frente, aqui nesse lugar. Venham aqui, se sentem. Aqui vocês podem e devem se sentar, ninguém em pé. Podem direcioná-las para cá. Aqui fica o grupo de música. E tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, que a gente quer honrar você. Coloque-se de pé no seu lugar para a gente dar uma salva de palmas. Vamos bater palma para eles, minha gente? Sejam bem-vindos à nossa igreja, que é nossa igreja, de vocês também. Sejam bem-vindos, obrigada pela visita. Se puder, retornem, sejam sempre bem-vindos. E recebam tudo da parte do Senhor para a vida de vocês hoje, amém? E a Bíblia fala também no Salmo 37 que o Senhor, Ele se alegra com a prosperidade dos seus servos, né? A linguagem no Antigo Testamento era de senhor e servos. Hoje somos pais e filhos, né? O Senhor é o nosso pai, nós somos seus filhos. Mas a verdade daquela escritura é que Deus, Ele se alegra, né, meu filho? Quando a gente prospera financeiramente, quando a gente prospera no ministério, quando a gente cresce como pessoa, quando a gente cresce profissionalmente. Crescimento na nossa vida, Ele traz alegria para o coração de Deus, né? O Senhor, Ele se alegra. A Bíblia diz que Ele se alegra. Então a gente não serve a Deus pelas coisas que Ele tem, ou por objetos ou bênçãos materiais. Isso não é o nosso alvo. Mas enquanto nós estamos olhando fixamente para Ele, coisas são acrescentadas na nossa vida. E as famílias dessa igreja, domingo passado, o anterior, os diáconos Gustavo e Roberta testemunharam. Quem estava aqui da compra da casa deles, foi um sonho, irmãos, profetizado aqui em vários cultos. Se você tem boa memória, se lembra do quanto Deus consolou ela, né? Que estava crendo. O Gustavo também estava, mas era aquela fé, né? Aquela fé mais moderada. Ela estava crendo loucamente. E aí Deus pegou e fez algo extraordinário na vida dessa família. Hoje eles têm 15 dias que estão na casa nova, arrumando, organizando o sonho do coração deles. E a gente se alegra. E eu queria chamar uma irmã que vai vir aqui agora. Ela há anos morava de aluguel. Ela é uma empreendedora
empreendedora, já trabalha, né? Há muito tempo tem o comércio dela, mas ela desejava ter um imóvel e não era para agora, na projeção natural. E quando foi anteontem, ela disse: eu comprei o meu primeiro apartamento. E foi uma bênção que o Senhor deu. Eu disse: você vai contar para o povo de Deus se alegrar. Vem cá, Valéria. É irmã Valéria, voluntária ali do Verbo Shop. Essa mulher de Deus, ungida, ela tem crescido no Senhor. A gente tem investido na vida dela. Ela tem ministrado a palavra aqui. Quem já recebeu da vida dela aqui quando ela ministra? Ministra muito bem, tem uma unção. E agora Deus concedeu o desejo do coração dela. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A paz, igreja. Eu estou muito feliz em glorificar o Senhor por essa conquista na minha vida. Como diz mama, há 7 anos eu vinha pagando aluguel e... Ai, queridos, olha o Senhor. Ele tem um tempo que Ele faz as coisas acontecer na nossa vida. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, diz: o Senhor, Ele não demora em cumprir a sua promessa. Às vezes nós achamos que está demorando, mas não está demorando. Quando a gente entende, quando a gente começa a viver a promessa, a gente entende: não demorou. É exatamente nesse tempo que eu estou preparada para isso, para viver esse tempo. Sabe, queridos, há 7 anos atrás eu estava muito acomodada na casa da minha mãe. Eu trabalhava com a minha mãe, eu morava com a minha mãe, e era muito bom depender da minha mãe. Mas o Senhor precisava que eu crescesse. E de repente eu comecei a me arrumar, eu comecei a comprar coisas para casa, porque eu digo: eu vou sair da casa da minha mãe e vou casar. Não pensei de morar sozinha. E o Senhor me deu outro prédio na outra rua. Então eu desvinculei toda uma dependência emocional muito grande. E o Senhor precisava que eu dependesse somente dEle. Tudo que a gente for dependente, o Senhor vai nos tirar para que a gente seja dependente 100% dEle. E aí o Senhor precisava fazer aquilo. E eu fui para outro prédio e aquela dependência, meu Deus, como é que vai ser agora sozinha? Comandar uma equipe, uma escola e os meninos tudo agora só dependendo de mim. E o Senhor me deu um carro. Eu nunca pensei, queridos, que eu iria comprar um carro no meu nome. Eu sempre, tudo que eu tive era no nome da minha mãe. E quando eu cheguei que eu comprei o meu carro 0 no meu nome, eu disse: meu Deus, só Deus faz essas coisas. E eu fui morar sozinha, e eu aluguei um apartamento. Gente, foi uma virada. Mas eu digo para vocês, agora, a virada de quinta-feira de chave na minha vida, não é pelo imóvel em si, é pela mulher de fé que o Senhor levantou, sabe, queridos? É pela mulher de fé que o Senhor levantou e que o Senhor sustenta. Eu estou debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma palavra, nós estamos debaixo de uma palavra, sabe? Quem está debaixo de uma palavra, você não pode esquecer. Você está debaixo de uma palavra, viva conforme aquilo que está debaixo. Aquilo pelo qual o Senhor falou sobre sua vida. Todas as promessas que o Senhor falou, decretou, vai se cumprir. Vai se cumprir. Agora nós precisamos viver como tal. Muita gente que eu contei do meu apartamento, queridos, disse: "Oh, gente, não era seu não." Por causa do zelo, do cuidado, do amor. Queridos, parece que eu não morei ali por 3 anos e meio. Tá do mesmo jeito que eu peguei. Precisa zelar daquilo para que a gente viva no mais. A gente é fiel no pouco, e aí o Senhor vai acrescentando algo melhor e maior. E aí a gente é fiel naquilo ali, o Senhor entrega outra coisa maior e melhor. Então eu só quero dizer que Deus é bom, e eu estou muito feliz. Eu só sabia chorar, eu não conseguia nem agradecer a mama. Porque, querido, as orações, elas têm efeito, elas são eficazes. O nosso pastor, ele ora. Queridos, eu nunca vi o Senhor superabundar da forma esse ano na escola. Por causa desse homem de Deus que tanto orou. Ele dizia: "Minha filha, eu estou orando." E toda vez que ele dizia: "Eu estou orando", chegava mais alunos. Ele dizia: "Minha filha, estou orando pela sua escola." E o Senhor mandava mais alunos. Sabe, queridos, a gente precisa ser grato. Quando a bênção chega, quando a gente começa a viver a vitória, a gente não pode esquecer. Foi o Senhor. Mas também o Senhor usou as pessoas
pessoas para abençoar, pessoas para dar uma palavra, pessoas para dizer: não desista não, mulher. Amém? Eu agradeço e louvo a Deus pela vida de vocês. Oh, glória, minha gente. Aleluia. Eu declaro que até o final desse ano vai ser cada domingo aqui um testemunho. Quem crê, minha gente, comprando terreno, comprando carro, comprando casa, pagando dívidas impossíveis de serem pagas, eu creio assim. Gente, eu estou tão feliz por ela. Meu Deus, a gente vai lá fazer uma oração, a bichinha só chora. Ela chora, viu? Quem quer... como é que se diz? Chorar não, menino. Quem quer dizimar e ofertar, eu já estou... Meu Deus, quem precisa do porta dízimos e ofertas, tem ali também o Pix. E a gente oferta, nossa, por gratidão, né? Por gratidão por quem o Senhor é, porque Ele é maravilhoso. 10% é tão pouco. Vem um alinhamento, eu tenho uma palavra da parte do Senhor, e a palavra, parece que Cássia sabia que eu ia ministrar, uma pergunta: qual é o seu alvo? Amém? Então, é muito importante. Outro dia eu estava falando sobre o pit stop, daquele carro de Fórmula 1 que troca pneu, combustível. Mas é muito importante fazermos uma autoanálise. Uma autoanálise, por quê? Porque nós viemos para Cristo e nós temos hoje duas naturezas. A natureza carnal, que em Gálatas 5 fala da obra da carne. Nós temos essa natureza corrompida no corpo. Esse corpo é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele só quer receber Bolsa Família e fofocar e pecar. A carne não se converteu. Vocês estão comigo? Por isso que Paulo disse: o que eu quero, isso faço, o que não quero, isso não faço. Agora, no homem interior, esse homem espiritual, o homem do coração, o homem que nasceu do Espírito, esse homem tem a natureza de Deus dentro de si. Então, esse homem interior quer agradar ao Senhor em tudo. Por isso que você tem que crucificar a carne, mortificar, sujeitar a carne, amém? Subjugar ao espírito, ou seja, você leva o seu corpo para onde você quer. Amém? E a mente, você tem que renovar a mente, transformar a mente com a palavra. Amém? Nós não cremos em alma doente, em cura da alma, no verbo da vida, nós cremos em transformação da alma. Nós cremos nisso, mudando o pensamento, mudando palavras, o perdão, você vai transformando a sua alma, as suas emoções, seus sentimentos. Então, nós precisamos entender isso. E eu coloquei aqui, precisamos renovar os nossos pensamentos, porque eles revelam se a vida de Deus está comandando ou se é a velha natureza que está comandando. Então, pensamentos e palavras eram sentimentos, bons ou ruins. Você muda o seu pensamento, você muda o seu sentimento. Muda o que você fala, você começa a mudar os seus sentimentos. E pensamentos e sentimentos geram um padrão de comportamento. Amém? Então, palavras e pensamentos têm um poder de escravizar. Olha, isso é muito sério. Muito sério. Porque se eu digo que é pecado beber água de coco, e que vai ser preso quem diz que é pecado beber água de coco, quem beber água de coco. Mas a Bíblia não diz que é pecado, mas eu proíbo você. Aí eu de repente eu chego e digo: olha, isso aqui, você quer beber? Aí você, eu não. É pecado ou não é? Você, né? Olha, aí você já começa a ter medo e a mudar o seu padrão de comportamento pelo que você pensa, pelo que você fala. Por isso que a gente tem que renovar a mente com a palavra de Deus. Romanos 12:2 diz o seguinte, na Bíblia King James, Romanos 12:2, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, a um cosmos, é um sistema do cosmos, uma filosofia do mundo que é regido por Satanás. Ele é o Deus desse século, deste mundo, através de cultura, do pensamento. Ele entra na cultura, na educação, no que falamos e pensamos. Amém? Então, se você não muda o seu pensamento, você não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí diz aqui, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, transformados na nossa alma.
no nosso corpo, no nosso intelecto, para que experimenteis no nosso corpo, na nossa alma, haja visto, o versículo 1 diz, para apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Então você vai poder experimentar nas suas emoções, você vai poder blindar as suas emoções, a sua alma, encher a sua alma de informações novas. Amém? Tirar aquelas informações antigas. E eu não vejo essa passagem, por exemplo, quando diz para mudar o pensamento como um merecimento. Mudar o pensamento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vejo como benemérito, como mérito próprio, como obras para se gloriar. Eu vejo isso como maturidade. Deus quer que você esteja maduro para usufruir das bênçãos dele. Então eu vejo Romanos 12:2 não como um benemérito, ou uma obra para que eu possa fazer isso, mas eu vejo e merecer. Eu não vejo como merecimento, eu vejo como capacidade. Maturidade. Então, onde eu quero chegar com isso? Qualquer palavra de confronto em nossa igreja deve ser vista como um alinhamento que nos amadurece para usufruir das bênçãos de Deus. Por quê? Falamos hoje da promessa, das bênçãos, da Valéria, da Maria Roberta, que a família pegou, como diz a Lagoano, bigu, né? Pegou carona, mas eles fizeram parte também, para ela não ficar cheia, né? Fizeram parte também. Então, Deus está nos chamando para ficar mais perto dele. Eu sinto isso desde a semana passada, desde o culto de terça. Deus está nos chamando e Ele está chamando você para ter uma comunhão maior, pessoal com Ele. Deus não quer perder você para as promessas. Deus quer que você deseje a face dEle. Se você não tem um alvo hoje, eu vou lhe dar. Buscar a face do Senhor e conhecê-lo. Amém? Buscar a face do Senhor. Então, não coloque as promessas de Deus acima dele. Não coloque. Pontuando a palavra, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Então essa palavra vai lhe preparar, olha que maravilha, para coisas boas. Vai alinhar o nosso coração. Talvez o seu coração esteja desalinhado com propósitos errados e Deus agora vai ajustar para que grandes coisas cheguem em suas mãos. Olha que maravilha. Olha que maravilha. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Diz o seguinte: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis? Olha que pergunta dramática. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Falando para crente, a não ser que já estáis reprovados. Então, eu quero destacar essa pergunta aqui. Ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós? Essa passagem refere-se justamente à possibilidade real de vivermos uma vida sem perceber que temos essa nova vida. Que Cristo está em nós. Ao ponto de vivermos uma vida de qualquer jeito, uma vida comum. Como Cássia falou algo há muitos anos atrás. E isso eu guardei. Existem palavras que você guarda no coração. Cássia falou algo há muitos anos atrás. Crente vivendo como ímpio. Dentro da linha do áudio que você mandou para mim, ministro Guilherme. Mandou um áudio para mim, eu disse, rapaz, que bem sábio as palavras do Guilherme. Então, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Então, o não perceber que Cristo está em nós já é um sinal de reprovação. Já é um começo de reprovação. Da alegria, da vida, da paz que excede todo entendimento. Tudo isso já está em si. Já está dentro de você, disponível. E você precisa crer. O crer é inerente ao cristão. Nós somos chamados de crentes porque cremos. Outro dia Deus me mostrou que a fé, Deus sabe de tudo. Ele não podia me dar o que eu preciso? Pode, mas Ele estabeleceu a fé justamente porque Ele é Espírito. Nós não vemos, nós não tocamos,
mas podemos crer. Então a fé tem como ponto principal, primordial, a comunhão com Deus. Conhecê-lo pelo Espírito. Porque Deus é Espírito. Não importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então quando você entende isso, você pode viver desconsiderando o poder de cura, desconsiderando o poder da palavra, a presença dele, a alegria abundante do Espírito Santo. Ele disse: olha, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe, aquela alegria de vir aos cultos, aquela alegria de congregar, aquele entusiasmo, não posso guardar só para mim, eu preciso falar de Jesus. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Essa paz que excede todo entendimento. Vamos ver outro exemplo aqui em Timóteo. Eu descobri que as cartas de Paulo, do apóstolo Paulo, meu filho, para Timóteo, eu acho que são as cartas que eu mais gosto. Porque nós somos humanos. E Timóteo deu um pouco de trabalho a Paulo, mas ele avançou. Amém? Ele avançou. E eu gosto demais. Eu me identifico muito com Timóteo. Muito com Timóteo. As falhas dele, as inconstâncias, e avançando pela fé e crescendo. Eu gosto disso. E diz aqui, 1 Timóteo 1, 18 ao 20. Timóteo, meu filho, aleluia. Deus está falando com você hoje. Deus está lhe chamando de meu filho. Você é dele. Você pertence a alguém. Você tem um pai. Você não está só. Não desconsidere que ele está em você. Não seja reprovado nisso. Timóteo, meu filho, dirijo essa orientação a ti, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, luta o bom combate, preservando a fé e a boa consciência. Porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. 20. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Esse entregar a Satanás, você percebe muito dentro do contexto do jovem que que fez sexo, fornicou com a madrasta, né, dele. E Paulo fala, entreguei a Satanás, é uma figura de linguagem para dizer, parei de orar por ele e deixei Satanás dominar. Parei de interceder por ele. Paulo parou de orar por Himeneu e Alexandre aqui, entregando com isso a Satanás. Deus sempre vai precisar que alguém fique na brecha. Quando tiver oração, amém? E quando você vê 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver em 2 Coríntios que Paulo, aquele menino muda, né? E volta e se arrepende. Mas isso aí é para outra mensagem. Então, essa passagem aqui de 1 Timóteo 1, aleluia, deixa claro que Himeneu e Alexandre, irmãos, participaram de Cristo. Porque Paulo fala a Timóteo que ele deveria preservar a fé e uma boa consciência. Porque é uma possibilidade de nós não preservarmos a fé, nem uma boa consciência. Ele cita o exemplo de Himeneu e Alexandre, que começaram bem e se perderam no caminho. Eles não foram um bom exemplo. E Paulo cita para Timóteo um exemplo deles dois. Então preserva a fé e uma boa consciência, porque eles naufragaram na fé. Começaram bem, mas no meio do caminho se perderam. E há essa possibilidade. Fica claro que Himeneu e Alexandre não fizeram autoanálise. Ver se a fé estava neles, né? E alguns, encorajados pelo péssimo exemplo dos outros, acham que é vantagem. Ter a coragem. Fulano foi para o mundo, está aí feliz. Eu vi a foto dele lá no Instagram com um copo de cachaça. Não faça isso, porque o salário do pecado é a morte. Não é vantajoso. Agora, onde eu queria chegar? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: irmãos,
não penso que eu mesmo já o tenha conquistado. Mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz que estava em direção ao alvo. Todos nós temos um alvo na vida. E você deve ter um alvo na vida, planejamento. Você precisa saber que tem que chegar em algum lugar. Tem que criar metas, objetivos. A pergunta é: qual é o seu alvo? Ou, melhorar a pergunta: qual é o seu propósito em servir a Cristo? Amém? Paulo mesmo disse aqui, voltando, que ele tinha o propósito no versículo 10, versículo 9, Filipenses 3:9, volta aí, olha o que ele diz: e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é otorgada por mediante a fé. E o 10, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Amém? Então ele diz: eu esqueço de tudo que fica para trás e avanço para o alvo. O alvo primordial de um cristão verdadeiro deve ser Cristo. Deve ser agradar a Cristo. Então, qual a sua motivação em vir a Cristo? É por prosperidade? Ou algum milagre? Ou por querer também conhecê-lo? Amém? Jesus se apresenta como o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele é o começo e o fim, ou ele é o meio de? Então precisamos alinhar o nosso coração. Por exemplo, João capítulo 6, versículo 2, olha o que diz, eu vou ler para você. João 6, 2, anota aí, quem for anotar, lê aqui no quadro que os meninos vão colocar, mas eu vou me adiantar. João 6, 2 diz: então uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Sinais, eu vou ler porque eu preciso de uma cura, de um sinal. Então, se o motivo de vir a Cristo é apenas milagres, o que vai acontecer? A pessoa recebe milagre, se esfria e vai embora. Já recebi minha cura, não é? Se é provisão, prosperidade, recebi minha prosperidade, mas não é conhecer a Cristo. Agora, nessa mesma passagem, o versículo 26 diz: Jesus respondeu, 26, João 6, 26. Jesus respondeu a eles assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais, não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Então agora observe que a multidão que foi a Jesus, por causa dos sinais, mudou o coração. Agora estava buscando a Jesus por causa da provisão material que Jesus podia dar. Então eles não tinham o compromisso com Jesus, mas com o que Jesus poderia dar a eles. Aleluia. Qual é a sua posição quando aquilo que você crê não chega e está demorando? O que é que você pensa? Então existem algumas observações, ou algumas perguntas que servirão de termômetro para ajudar você hoje. Amém? Para medir a motivação do seu coração. A primeira observação, presta bem atenção. Diga para o seu vizinho, preste atenção. Deixa eu beber água. A primeira observação é: a nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando alcançamos o cargo ou o título que almejávamos e, mesmo no topo, continuamos com a mesma fidelidade que temos, que nos trouxe até Ele. Ou seja, eu almejo ser um diácono, ser um pastor. Cheguei, aí comecei a relaxar. O seu alvo não era Cristo, era o cargo. A nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando passamos a servir a Cristo quando é conveniente e cômodo. Ou seja, se tiver alguma dificuldade, eu não vou à igreja. Oh, aleluia.
Irmãos, eu me propus servir a Deus. Com passagem ou sem passagem. Eu andava 5, 6, 7 quilômetros para congregar. Para a glória de Deus. A nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando servimos a Cristo, apesar de e independente de. Amém? A nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando somos gratos a Ele, ao ponto de não colocarmos nada entre eu e Ele. Por exemplo de maus pessoas. Fulano não são uma justificativa para deixar de vir à igreja e de servir a Cristo. Porque não foi ciclaninho nem fulaninho que morreu por você, foi Cristo. Não coloque nada entre você e Deus. De repente esse é um teste que Deus olha para mostrar a você mesmo como está a sua comunhão com Ele, qual o valor e de gratidão que você tem a Ele. Porque alguém que fofocou, ou olhou com cara feia para você, ele tirou da igreja. Imagine se tivesse um decreto, quem congregar vai ser preso. Oh, aleluia. Aí como Deus aí lhe dá as bênçãos, como as coisas vão acontecer, Deus não quer perder você, você não está pronto. De repente você está com, eu quero prosperar. Já pensou se você prospera como você está aí com esse coração e você pegar isso para pecar, para se exibir, para andar com soberba, com ostentação? Ou para deixar de orar, de buscar o Senhor, porque agora você vai passear o tempo todo passeando. E você não sabe disso ainda. Aí vem essa palavra. Aí você tem que perguntar, por que eu quero prosperar? Não é errado você prosperar. Cássia falou, Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Ele se alegra de verdade. Mas Ele não quer perder você para a prosperidade. E o irmão Tiago, que é irmão carnal de Cássia, ele dá um exemplo de crente circunstancial. Tiago 1, versículo 5. Tiago 1, do 5 ao 7. Está quieto aqui, ficou quieto. Dê um sorriso aí pela fé assim. É Deus alinhando, rapaz. Tiago 1, do 5 ao 7. Rapaz, nada de ninguém me deixou de servir a Deus. Nada de ninguém, nunca. O amor que eu tenho por Ele. Ai, meu Deus. Oh, aleluia. Eu vou nem falar nada. Só você perguntar nessa cidade para os pastores. Procura o meu primeiro pastor, procura todos eles, que eles vão dizer quem é pastor, quem é Fábio e Cássio. E você precisa ter essa pegada, as coisas precisam ser construídas. Você não pode ser crente mamão com açúcar. Você tem que amar o Senhor, independente de. Você tem que ser como Moisés, querer a face de Deus, não só o que Deus tem para dar. Então, Tiago 1, do 5 ao 7 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente com grande alegria. Aqui é um princípio maravilhoso. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, daqui que James diz, quem crê com reservas, com condições, é semelhante à onda do mar, agitada, levada pelos ventos, ou seja, pessoa circunstancial, conduzida por circunstâncias. O 7 diz, o 7 e o 8, olha, vamos ler o 8. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Aleluia. Crendo com reservas. Tem uma condição, tem que ter oportunidade. Oportunidade você cria. Com fidelidade, com declaração da palavra, com declaração de fé. Então, outra observação, a nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando dizemos não ao pecado, queremos agradá-lo em tudo. Amém?
A nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando estamos dispostos a abrir mão de nossa vontade em detrimento dos planos dele. Deus tem um plano para você. Eu vou dizer algo para você. Desde o começo da minha fé, irmãos, eu entendia que deveria ser fiel e que congregar para mim sempre foi, para mim e para minha esposa, inegociável. Inegociável. Minha família precisava saber disso. Meus filhos precisavam saber disso. Meus amigos precisavam saber disso. Meus vizinhos precisavam saber disso. Meus parentes deveriam entender disso. Salvo em raríssimas exceções. Caso de emergência, urgência. Deus sabe, você sabe também disso. Mas congregar é maravilhoso. Hebreus 10, 25 diz, olha, 25, 26. Isso é chocante. Hebreus 10, 25 a 26. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja ou congregar, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Então, o versículo 26 vai começar, o anterior, o 24, já diz a importância de congregar. O 26 deixa mais claro, porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, a falta de congregar nos enfraquece espiritualmente. É um sinal de uma frieza ou de um começo de uma frieza espiritual. E você precisa congregar porque estamos aqui num ambiente de cura, de conselho, de ouvir a voz do Senhor, de louvar o Senhor juntos. E eu vou dizer para você, não poderemos ser fiéis a Deus sem ser fiel no congregar. E alguns não entenderam bem quando nós ensinamos sobre ordem de prioridade, que família vem primeiro do que congregar, irmãos. Não estávamos ensinando para não congregar, muito pelo contrário. Estávamos ensinando que não adianta maltratar a sua família e vir congregar. Porque o congregar é um sinal de espiritualidade, de família forte. Vocês estão comigo? Era isso que nós queríamos ensinar e que nós estamos ensinando. Então, congregar é tão importante quanto praticar a palavra, cuidar da família. Vocês estão comigo? Então, precisamos entender que congregar é inegociável. Então, a nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando entendemos e confiamos que os planos dele são maiores e melhores que o nosso. Você precisa estar num ambiente de fé. É aqui que a sua fé é provada. É aqui que você se alimenta. É aqui que você exerce a palavra. É aqui que você ouve a palavra. É aqui que Deus revela os planos dele, que Deus vai falar com você. É aqui que Deus vai lhe conduzir. Escuta mais essa, para acabar. A nossa motivação em servir a Cristo é medida ou colocada à prova quando não tomamos mais nenhuma decisão por necessidade, mas por princípios e caráter. Tome decisões por princípios e caráter. Não deixe a necessidade falar mais alto. Por quê? Quando a necessidade fala mais alto do que o caráter, o nosso alvo deixa de ser Cristo. Firmando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Deixando o peso, o embaraço, mas fitando os olhos de Jesus. Então, eu comecei a mensagem perguntando, dizendo o tema, né? Que é uma pergunta, qual é o seu alvo? Agora eu termino dizendo, quem é o seu alvo? Por que você quer exercer o chamado, quer entrar no chamado? Por que quer ser um pastor? Um ministro, um missionário? Quer ir para Portugal? Não é? Por quê? Você precisa fazer essa autoanálise, provar a vós mesmos. Salmos 37:4 diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Na Reina Valéria diz assim, Reina Valera, que é uma versão, se eu não me engano, católica. Põe também teu deleite no Senhor, e Ele te concederá os pedidos do teu coração. Então, faça do Senhor o seu deleite. Olha que maravilha. Ele deve ser o nosso deleite, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa segurança, a nossa vida. Na Bíblia Viva diz, faça do Senhor a sua grande alegria, e Ele dará a você os desejos do seu coração. Na NTLH, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. NVT, busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Bíblia de Jerusalém, coloca a tua alegria em Yahvé, e Ele realizará os desejos do teu coração. Por isso que Paulo disse para Timóteo, ordena aos ricos, 1 Timóteo 6,17, ordena aos ricos do presente século, do presente mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. Então, quando, independente de circunstância, o Senhor é nossa esperança e o nosso pastor, não serão os problemas que determinarão o nosso amor por Ele. Amém? Mas o caráter de Deus, a palavra dEle, sendo a nossa âncora, não seja mais um crente circunstancial. Tudo vai bem. Amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não há mudança, nem sombra de variação. Firme a sua alma em Cristo, no que Ele disse a seu respeito. A Bíblia diz que é uma âncora firme e segura para a sua alma, para os seus sentimentos, suas emoções, os princípios de Deus. Chegou o momento de você sair do raso, provar e ver que o Senhor é bom, alinhar a motivação do seu coração, alinhar o seu caráter, determinar, eu quero agradar o Senhor em tudo, renovar a sua mente com a palavra de Deus, não aceitar mais o diabo ganhando terreno. Eu falei terça-feira, a gente desiste fácil, às vezes, eu sei que é normal, às vezes um filhozinho, está com uma dor, vou para a igreja hoje. Aí o diabo, vou botar dor no outro, vou botar dor na filha. Está com uma dorzinha, não vou para a igreja hoje, o diabo já sei como tira da igreja. Então a gente tem que atentar também que existem momentos que a gente tem que exercer fé e dizer, não, Jesus cura, vamos lá, peça para a tia da salinha vai orar, vamos chamar o pastor para orar. Não estou falando de casos de urgência, a pessoa está morrendo, não estou falando sobre isso. Vocês coloquem, eu estou falando de besteirinhas, coisas. E o diabo, já sei como tira o fulano da igreja. Já sei como tira a serva de Deus. Aí diz que ama o Senhor, mas sempre fica abalado com tudo. Hoje eu não estou com cabeça para a igreja, não. Tenho as contas para pagar. Quer dizer, se Deus pagasse, você tem um preço. É Deus pagar a sua conta para você congregar, ser fiel a Ele. Não estou com cabeça, não estou. Quem morreu por você? Meu Deus, olhe como o diabo tem prendido muitas pessoas. E o pior não, tudo aquilo que você deseja acima de Deus e coloca Deus em segundo lugar, vai ser aquilo que vai ficar distante de você. Vai se afastar de você. Tem gente brigando para estar. Não, eu quero estar. Eu quero. Você nunca vai ver Cássia no Instagram, agenda aberta. É direto recebendo ligação e convite para pregar. Aí você fica correndo. Eu quero ficar famoso, receber convites para pregar. Aí você está aqui para isso. Não é melhor estar aqui? O que é ser para fazer esse aqui? Daqui a pouco Deus levanta você. Os humilhados serão exaltados. Deus concede graça aos humildes. Olha que maravilha. Alinhar o coração. Se alistar. O que é que tem para fazer? Você não é fiel no pouco. Quem é fiel no pouco, sobre muito o Senhor coloca. Mas se você não é fiel no pouco, ser fiel também é uma condição de coração.
Eu me lembro com o pastor João Roberto, há muitos anos atrás, falando. As pessoas descobriram, começaram a perceber uma pessoa estava lá no DI e tal, daqui a pouco estava como pastor. Rapaz, eu vou entrar no DI. Mas entrou com a motivação errada, porque lá eu posso crescer, um dia eu vou ser pastor. Não. A pessoa que entrou lá no DI, estou disposto a fazer o que quiser. Eu quero amar o Senhor, eu quero servir. Aí Deus vê o coração e fala com o pastor. Se você está aqui e um dia pensou, rapaz, eu vejo ali, Salatiel, às vezes fala, não tem jeito, ou pastor Vone, ou até pastor Diego, sei lá, de repente a pessoa, eu poderia ser melhor, pastor não vê não, Deus ouviu você. A Bíblia diz que o povo de Israel murmurou 11 vezes para Moisés. Deus disse, eu ouvi 11 vezes que vocês murmuraram, mas eles falaram para Moisés. E assim como falastes 11 vezes, vamos perecer no deserto, Deus vai fazer isso com a gente, assim será. E aquela geração pereceu no deserto. E quando você fala isso, o pastor não me vê, aí vai ficando mais distante o púlpito de você. Que Deus vai fazer com que eu não veja. Porque você está aqui não para fazer a vontade de Deus. Você está aqui para atrás de púlpito. Eu quero uma oportunidade. Deus não... Cuidado com alguém que diz, vamos para outra igreja que aqui você não vai ter oportunidade. Não. Você é ungido. Eu estou atrás da oportunidade. Eu estou atrás de servir a Deus. Vocês estão comigo? Então precisamos começar a rever qual é a nossa motivação. O próprio Jesus disse, lábios que me louvam, o coração está distante. Amém? Então precisamos começar a mudar algumas coisas. Porque Deus não está impressionado por capacidade que se acha melhor. Porque quem dá capacidade, quem dá unção é Deus. Deus quer ver a fidelidade do coração. Lealdade. Lealdade e fidelidade andam juntos. Andam juntos. E precisamos alinhar o nosso coração. Eu quero orar por você. Fique em pé para descansar as cadeiras. Quem puder ficar em pé. Porque para você não cochilar. Deus é bom. Quero consagrar sua vida ao Senhor. Obrigado, meu filho. Eu não vou chamar ninguém até o altar. No seu lugar mesmo. Quero consagrar a todos. Cada um aqui. Consagrar a sua vida ao Senhor. Pesar a motivação do coração. Pai, no nome de Jesus Cristo, coloca a sua mão no coração. Em sinal de fé. No peito, ou um ou duas. Como algumas pessoas estão fazendo. Vai fazendo sua oração pessoal, vou fazer uma oração geral. Pai, no nome de Jesus eu oro. Para que o Senhor possa alinhar, nos ajudar a esse alinhamento. Porque eu creio que o Senhor tem desejo de nos conduzir para o melhor. Porque o Senhor é um Pai que tem o melhor. Mas às vezes o nosso pensamento, as nossas atitudes, as nossas escolhas nos afastam do seu projeto, dos seus planos. E eu consagro o coração, a vida de cada um agora. Eu peço que o sangue de Jesus esteja sobre cada um deles. Alguns estão passando pelo teste, o teste do tempo. Porque ele não percebeu, ou ela não percebeu ainda, Senhor, que essa demora é justamente para que ela veja que existe algo errado ainda no coração. E que se ela for desta forma, não vai durar muito tempo. Porque vai vir a perseguição, vai vir o cansaço, vozes virão, e ela subiu despreparada para o ministério, porque estava não com o coração em servir e fazer a sua vontade, mas de se aparecer. E quando viu as lutas, epa, estou cansado, não dá para mim não, ministério. Mas era o chamado do Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que entendamos que chamado é renúncia,
chamado é trabalho. E eu não me refiro só a púlpito, mas pessoas que foram chamadas para viver Cristo no mundo do direito, da justiça, do trabalho, na advocacia, na área mecânica, como um pintor, como um engenheiro, como um vendedor, como um empresário. É o nosso campo para ser chamado. Às vezes aqueles que foram chamados para o púlpito não serão nem tanto experimentados na igreja, mas lá no trabalho secular, liderando, assim como foi comigo, liderando no setor secular, no trabalho, quando eu era chefe de atendimento. E ali o Senhor olhou para mim e viu meu tratamento com as pessoas, como eu fazia, e ali o Senhor me trouxe para cá. Eu oro para que haja essa consciência que estamos sendo observados pelo Senhor, naquilo que pensamos, naquilo que fazemos. Pensamos do Senhor, da sua palavra, das pessoas ungidas. Eu oro pela cultura de honra, para que possamos respeitar a unção. O temor do Senhor venha nos nossos corações, para deixarmos de falar dos ungidos do Senhor. Isso tem atrasado chamados aqui de pessoas que se acham melhores, que eu poderia estar lá. Eu oro, Senhor, pela cultura de honra. Eu peço perdão por motivação errada do nosso coração, de cada filhinho e cada filhinha aqui, de motivação errada do coração, Pai. Eu consagro a vida deles. Eu consagro a vida deles, no nome de Jesus. Amém? Agora eu quero que você, antes de sentar, abrace o irmão da direita ou da esquerda, dá uma palavra de Deus para ele. Diga a ele que ele não está só. Amém. Você recebeu de Deus hoje? Gente, eu quero a ajuda de vocês. E a compreensão, pode sentar, pastor Diego, pastor Antônio, os pastores. Eu quero a compreensão, a ajuda de vocês, que eu estava orando. Eu tinha um plano A e entrei no plano B, mas eu me lembrei do plano A, porque já estamos quase terminando lá o auditório, que vai caber mais ou menos 100 pessoas. Então, eu achei mais plausível, né, veio no meu coração, de não começarmos com 2 cultos nos domingos. Haja vista, precisa mais no culto de ceia. Mas, quando enchermos, vai ter o auditório lá climatizado, com pastores, o telão. Amém? Então, eu queria a compreensão de vocês, para vir congregar, receber uma palavra fresca. Vai estar em comunhão com os irmãos. Quando encher aqui, de preferência, aqueles que têm a cultura do reino, os adolescentes, os mais moços, dá prioridade para os mais velhos. Sim, quando encher, os diáconos vão estar observando. Olha, tem um adolescente aqui, ali, e subir. Lá vai ter um telão para os adolescentes lá em cima. Inclusive, estávamos buscando um local para fazer o culto de Ano Novo, porque Ano Novo aqui, 500, 600 pessoas. Aí não encontramos um local aqui perto que preste. Um que nós encontramos, disse que o banheiro tinha que fazer reforma, estava todo bagaçado, um negócio daquele que você chegava na porta, um fedor de torá. Parecia que tinha 15 ratos mortos. E que a fossa estava estourada e a descarga quebrada e tinha lá uma toleba bem grande. Então eu quero a ajuda de vocês para não resistir, para chegar, não vou não, porque eu não gosto de ficar lá em cima. Vamos para servir ao Senhor. Porque, de repente, algum descrente vê isso e você não gosta. Que igreja é essa, cheia de frescura para servir a Deus? Aí eu não gosto de ficar lá em cima e não tem nem vontade de vir para a igreja. Então, eu queria a ajuda de vocês. Chegar cedo, culto de Ano Novo. Procura chegar cedo. Encheu aqui, sobe lá com alegria. Amém? Com alegria. Se tiver algum apelo, quem tiver lá, o diácono vai direcionar para cá, vai descer para receber a oração, salvação, tudo. Mas até a gente sentir de Deus de ter 2 cultos, a gente vai fazer isso até para não sufocar a equipe com 2 escalas. Imagine 2 escalas no DI, 2 escalas de diaconato, 2 escalas de louvor. Nós já tivemos 2 cultos antes, quando a igreja era menor e era puxado. Quando estávamos pensando em ter 3 cultos no domingo, aí o Senhor disse, olha, é EBD mais 3, mais 2, mais 3.
né? Eu retiro a EBD, a gente estava com 3, né? EBD mais 2, ia ter EBD mais 3, seria 4. Quando alguém fala que tem 3 no domingo, conta com a EBD. A EBD é um culto à parte. Tem igrejas que não tem escola bíblica, não tem tema, é um culto. Aqui não, é EBD. Então, eu falo EBD mais 2 cultos à noite, tarde e noite. Quando estava pensando em ter mais culto, 3 à tarde e noite, aí Deus disse, vamos derrubar e construir. Aí eu, glória a Deus. Então, eu posso contar com a sua ajuda. É uma necessidade até a gente crer e chegar aos recursos para comprar essa casa do lado, ou essa daqui, para ampliar a igreja. Ou, de repente, Deus nos dá um local aqui perto para a gente construir uma igreja maior. E aqui fica a nossa escola para os seus filhos. Olha, imagina a escola cristã para os seus filhos. Né? Primeiro e segundo andar, salas climatizadas, para uma grande creche, ou até a 4ª série, né? Eu não sei como é mais agora, a 4ª série. Na época era até o 5º ano. Na minha época era até a 4ª série. Depois era a 5ª série, 6ª série, 8ª, primeiro ano científico, segundo, terceiro. Agora é até o 5º ano. Tem uma escola aqui até o 5º ano. Nós temos isso no coração. Cássia estudou para isso. Amém? Ela é formada em letras, pós-graduada, letras português e inglês, pós-graduada em administração escolar. Tem 2 pós, justamente pensando em administração de uma escola. Né? E, de repente, aqui já vira algumas salas, alguma coisa para uma escola da gente, para os nossos filhos. Olha, que bênção. Uma creche e uma escola. Eu creio. E a gente vai para um terreno maior. Então, eu estou orando para ver qual é a vontade do Senhor. Mas eu preciso da sua ajuda de estar no barco. Ou aqui, ou lá no telão. Telão no 3º pavimento, 2º andar. Não é? O elevador vai para lá para levar as senhoras. No elevador sobe até lá. Não vai dar para todo mundo, mas vai subindo de escada aqueles que não derem. Vai ter diácono lá, vai ter tudo como aqui. Amém? Telão passando online. E é bom que futuramente vai funcionar o Verbo Café, do lado do auditório, já fica lá e toma um cafezinho. Que as cantinas futuras serão lá em cima. Então, não dificulte. Não gosto de... Eu gostava da cantina perto do esgoto da calçada. Misericórdia. Para lidar. Pega junto com a visão. Boca de forno, forno. Não dificulte as coisas para o Senhor. A Bíblia diz para servir aos pastores, não para dar trabalho, para que eles façam as coisas gemendo, mas de boa vontade. Qual é a visão, meu pastor? Deus deu a visão. Quem foi que Deus? Foi Deus, de dar um lugar melhor, ar-condicionado lá em cima, cadeiras, tudo climatizado. Aí você não quer subir para tomar um café, comprar na cantina lá, porque acha melhor na calçada, que é mais fácil. Preguiça de subir. Está amarrado, em nome de Jesus. Vou fazer que nem a Universal. Amém, gente? Está amarrado. Está ligado ou está desligado? Outra coisa, não reclame. Eu estava contando os segundos. 15 segundos você seca as mãos ali. Tem gente que sai com mão molhada porque não desenvolveu paciência. É um ótimo teste de paciência. Ligou ali, botou a mão. Conta ali 15, 16 segundos, você seca a mão. A pessoa, vixe, aí sai reclamando. Não é? Eu nunca vi ninguém reclamando, mas está no meu coração de dizer isso. Nem ninguém nunca me falou nada. Então tenha paciência, não saia pingando água em tudo que é lugar, não. Fruto do Espírito, paciência. Você vai lá e bota, eu sou paciente. Obrigado, meu Deus, por esse secador de mão. Aí bota assim. Esse é bom que não queima a mão. Eu estava lá no shopping em Arapiraca. Quando eu botei o negócio, eita, queimou minha mão, foi quente demais. Vala-me Deus. Esse aqui botei. Aí contei 1, 2, 3, 15, 16 segundos, secou a mão, pronto, sai. Aí fica reclamando de tudo. Vamos gerar um ambiente de fé, de alegria, de energia boa, de paz. Vamos colaborar. Amém? Então lá vai ser um lugar privilegiado para quem não quer estar aqui. Vai lá para o telão quando encher aqui. E não tiver lugar, a gente vai encher e vai... passou 10 pessoas, não precisa de 10 pessoas ir para lá. A gente dá um jeito de ficar aqui, bota umas cadeirinhas aqui. Não precisa, mas passou 15, 20, sobe. Né? Principalmente Santa Ceia e culto de Ano Novo. Né?
A gente diminuiu um pouco, estava com 300, olha, imagina, 351 cadeiras aqui, estofadas. Nós diminuímos para 287, porque estava muito espaço. Aí eu já disse que na ceia você vai ter paciência de entender que não vai ter esse espaço que está tendo agora na Santa Ceia. Que a gente vai aumentar um pouquinho para evitar que o pessoal subir. Ano novo também, a gente vai tentar, né? Na ceia a gente vê se aumenta para 310, né, para não ficar tão apertado. 320. Mas ano novo a gente tem que botar tudo aqui e sobe lá em cima para caber, pelo menos na nossa igreja, 500, 600 pessoas no culto de ano novo. Amém? Deus é bom. E vamos crer numa casa. Eu queria comprar uma casa aqui perto para derrubar, só para estacionamento. Agora não pode dizer que é para a igreja, porque eles aumentam demais. Né? Eles acham que a gente dá, como dizia a filha da minha mãe, dinheiro. Vocês entenderam, né? Eu não estou ganhando dinheiro, não. Vocês ficam desperdiçando as coisas. Eles pensam assim da igreja, não é? Então a gente não pode. Teve uma que descobriu que era para a igreja, aí a engenheira condenou a casa toda. Não presta aí só para demolir. Aí disse, para a igreja vende por 800 mil. Diga, o amor que ela tem por Cristo é grande. Então, gente, tem só que vou concluir, tá? Tem uma pessoa para orar nas alianças. Eric e Thalia estão aqui. Não tem como fugir, tem que vir hoje. Venha. Eric e Thalia. Eu vou descer. A hora é agora, viu? Eric e Thalia. Vou descer para ficar próximo de vocês. Ontem eu fiz um casamento. Ontem eu me lembrei que eu tinha profetizado que ia fazer muitos casamentos esse ano. Então já fiz alguns. Você, Eric, parabéns pela coragem. Você, parabéns pela paciência. Ah, filha de Gil, lembra, né? Ah, o filho é você. Ah, você parece mais com o Gil do que ele. Fica aqui em frente para mim. Parece mais com o Gil. Para mim, vendo para mim. Cadê as alianças? Deixa eu ler uma passagem que eu li ontem. Tá nervoso? Agora não pode correr mais, não. Agora tem... Casou. Estou brincando. Eu vou ler uma passagem que eu li ontem. No casamento, ontem à tarde. Júlia e Andrei casaram. Não sei se vocês conhecem. Casaram, deve estar namorando uma hora dessa. Salmos 125, versículo 1, versículo 2. Versículo 2 diz, assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. Então, Jerusalém cercada por de montanhas que pareciam um colar. E simbolicamente aquele colar representava a proteção de Deus com o povo de Israel, com o povo de Jerusalém. O povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para apresentá-lo ao mundo. E estamos aí com as alianças, que essas alianças não são colares, mas são alianças. Não é só um anel, não é? Não é só um anel. O que torna a aliança é justamente o símbolo do amor de vocês, assim como aquele colar que cerca Jerusalém, que representava o amor de Jerusalém, e que quando o povo de Israel olhava para esse colar de montanha, lembrava da proteção do Senhor. E assim será para vocês, um marco na vida de vocês. Amém? Olhando para você, a cara do Paulo. Por isso que eu disse que não parecia com Gil. Ela parece com Gil, que não é filha, e você parece com Paulo. Então, menos o cabelo, né? Puxou o cabelo da mãe. Então, gente, nós vamos consagrar as alianças e eu declaro sobre a vida de vocês a bênção do Senhor. Que não são meros anéis, são uma aliança de um amor, de cumplicidade, de respeito, de dedicação. E se vocês vieram aqui para apresentar essa aliança, porque já está me dizendo muito, tanto para mim quanto para o Senhor, que vocês se amam. E que vocês querem se envolver cada vez mais com o Senhor. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Amém?
Então vamos consagrar, direciona a mão para cá, para nos ajudar em oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu consagro essas alianças, que representam o amor de um para com o outro. Pai, eu te dou graças, porque a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. E eu consagro essas alianças, pedindo a bênção do Senhor para o casamento deles, para a vida deles. Que prosperidade em todas as áreas seja manifesta. No relacionamento, prosperidade nas amizades. Oh, Pai, prosperidade financeira, prosperidade entre a família, entre os parentes, entre os vizinhos, entre os amigos. E toda a armação do diabo contra a vida deles eu derrubo agora no nome de Jesus. E eu declaro de fato a mão do Senhor sobre essas alianças. Que não seja apenas a minha mão, mas a mão do Senhor. A graça de Cristo. E eu consagro a vida deles, mas consagro essas alianças, porque ambos, quando olharem para essas alianças, lembrarão de cumplicidade, de compromisso com Deus e de um para com o outro. Lembrarão do amor e da graça de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deixa eu dar um abraço, chega, um abraço coletivo. Amo vocês demais, viu? Vocês são importantes para a nossa família, para a nossa igreja. Vocês são pessoas maravilhosas. Nós temos aqui um livro muito bom. A palavra irresistível de Deus, imutável, irrefutável e poderosa. Existem duas verdades. A verdade circunstancial, amém? Mas existe também a verdade absoluta. A palavra de Deus, a verdade de Deus absoluta pode mudar as circunstâncias, mudar a verdade circunstancial. Você precisa reconhecer a sua montanha. Um passo para a mudança do medo é dizer: eu estou com medo, Senhor. Eu tenho medo. Eu estou com ansiedade. Eu disse: Cássio, eu preciso aprender a lidar com perda. O que será de mim quando você partir? Eu preciso aprender a lidar com isso. Eu falei para ela. E quando eu falei isso para ela, Deus ouviu e Deus me encheu de alegria. E me lembrou que vamos para a glória celestial. E me lembrou que nunca estaremos sós. Então, a verdade absoluta de Deus, ela pode sobrepor todas as verdades circunstanciais. Há uma verdade, talvez, no seu corpo de uma dor, de uma tristeza, mas a Bíblia diz que você é curado. Essa verdade pode prevalecer sobre a doença, sobre a dor, se você aprender e entender que a palavra de Deus é imutável, irrefutável e poderosa. Não é palavra de um pastor, não é palavra de homem qualquer, é palavra de Deus. Então você precisa ter uma boa leitura, ser conduzido, assim como você foi conduzido a palavra de Deus hoje através da minha boca, você pode ser conduzida pelo que o Espírito Santo colocou homens para conduzir você nas Escrituras. Por isso que devemos ler bons livros, e nós peneiramos na editora Rema bons livros, para que você continue no seu dia a dia recebendo. A Bíblia diz: se te mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena, não é porque a angústia foi grande. Não é porque o problema foi grande, é porque você não se preparou. É porque você não se abasteceu. É porque você não fez uma autoanálise. É porque você não fez o pit stop. É porque você não estava lá, se revestindo, pegando a armadura de Deus, a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não pegou o escudo da fé. Você não pegou a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Então, não são os problemas, mas a falta de proteção, de prática da palavra. E o último livro do irmão Reagan, profeta Reagan, Planos, Propósitos e Práticas. Extraordinário. Eu li ele há mais de 20 anos atrás e é maravilhoso. Então, você vai amadurecer em um mês com a leitura desse livro, o que talvez não amadureceu em 10 anos. O que custou para o irmão Reagan aprender em 50 a 60 anos de ministério. Eu falei de 50 a 60 anos de ministério. Ele coloca nesse livro, em todos os seus livros. Ele não fala de algo passado de segunda mão, ele fala de algo que ele viveu,
que ele experienciou, que ele experimentou. Então, você precisa aprender como saber os seus planos, os propósitos de Deus para a sua vida, porque algumas pessoas, como eu falei terça-feira, e eu quero concluir com isso, tem medo de abrir mão dos seus planos, porque você ainda não está com seu caráter firmado em Deus, você ainda não conhece ao Senhor, porque quando você conhecê-lo, você vai abrir mão de muitas coisas, até talvez desse namoro que não é de Deus, e você acha que é o melhor, e Deus tem um melhor. Tinha uma feiticeira que estava me encantando, antes de conhecer Cássia, e eu não queria abrir mão, mas quando eu abri mão, surgiu Cássia na minha vida. Mas na época, eu pensava que ela era o melhor de Deus. Mas Deus tem planos melhores para você. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então precisamos voltar à oração simples. Senhor, qual a sua vontade? Eu sei que a vontade de Deus é cura. Eu sei que a vontade de Deus é prosperidade. Mas você precisa ser específico em algumas áreas. Qual é a sua vontade? O que é que o senhor tem? Quais os seus planos? Ministério, eu penso nisso. Até a pessoa para casar. Aí eu penso que tem que ser assim, mas o senhor pensa como? Então Deus une propósitos. Se você foi criado para um propósito, Deus não vai colocar ninguém que tem um propósito que vai atrapalhar o seu propósito. Porque se alguém não é o melhor de Deus para você, você também não é o melhor de Deus para alguém. Então, se Deus tem um propósito, Deus vai alinhar esse propósito com alguém para alavancar você, para levantar você. Por isso que eu creio que Deus une. Amém? Eu tenho várias provas contundentes nas Escrituras. Deus não ia me colocar alguém que ia atrapalhar meu ministério, que ia judiar de mim, que ia ser uma Jezabel, que ia me nominar, por exemplo, que ela sabe o lugar dela. Amém? Aleluia. Então precisamos entender isso. Deus tem um propósito para você. Então compra esse livro aqui, investe nisso. Meu Deus, R$ 38,90. Ainda cadê Tati? Era líder. Parcela. Para quanto, meu filho? Do da Riachuelo não aceita não. 2, 3 vezes, nem no cartão de Barbosa nem no Riachuelo. Mas aceita cartão de crédito, né? 2 vezes, 3 vezes aqui. Eu mesmo compro tudo parcelado, 10, 15. Eu gosto. Que nos capitaliza, não é? Eu me acho mais rico com cartão de crédito. Quanto é esse 200? Eu parcelo para 10 de 20. É maravilhoso, irmãos. Você paga sem sentir. Fica dentro do orçamento, não é? Eu faço assim, eu gosto. Ainda ganho cashback. Ainda ganho prêmios. Eu já estou com mais de R$80 para receber do meu cartão Elo da Caixa. Mais de R$80. Não, vai comprando. Antigamente a gente orientava, compre à vista. Hoje compre no cartão para receber dinheiro de volta, cashback. Ainda ganha prazo, olha. Não é? Isso é maravilhoso. Então, você foi abençoado hoje. Temos os avisos rapidinho aí. Então, esqueci que tem que passar para a Cássia. Ô, Valéria. Dá um abraço primeiro. Não é assim não, viu? Que é isso? Eita. Você tá chique, viu? A fé prepara. Já chegou a casa. Só pode fazer uma aliança aqui com o seu pastor. Só namora depois que eu fizer um pente fino nele. Vou fazer logo. Converse com o Jairson e com o coronel. Veja aí a folha corrida desse cidadão. Pronto, feito. Aí depois eu sigo. Você faz o quê? Você trabalha? Não, estou procurando emprego, mas aí eu já digo, Valéria, cai fora. Está de olho na sua escola. Trabalha, faz o quê? Carteira assinada, faz o quê? Estuda, e isso, tal, e tal. Qual a sua intenção com Valéria? Vou perguntar. Qual a sua intenção com Valéria? Pronto. Tem que perguntar, não pode, né? Aí, como é? Qual a sua intenção com Valéria? Comunhão universal de bens, eu digo, cai fora. O que é que você tem para oferecer para ela? Né? Você tem um chamado, você é crente, quanto tempo? Ó, Jailson ali, faça assim, Jailson, policial civil. Ele que passa as folhas corridas, se vir algum malandro.
Aí, amém? Aí você vê tudo certinho. Aí só pode assim, viu? Qualquer menina e menino que namorar, converse comigo. Senão, você pode se dar mal, que eu vou fazer um papel daquele pai bem chato. O de Vivi, graças a Deus, tinha um rapaz lá, eu e Ivone já estava combinado de pegar um facão. Aí ele correu. Quem tem que conversar com ele? Não, estava ali. A gente estava ali para... Não se assuste não, meu filho. A quem estava molando aqui para ver uns cocos ali. Eu e ele. Aí Ivone, já estava tudo combinado. Aí o cara desistiu. A gente ia. Eu ia com facão. Qual é a sua intenção com Vivi? Você estuda, faz o quê? Então, se você quer namorar só para fazer sexo, meu filho, se lascou. Vai ficar com bucho e não vai estudar. Ouviu o Davi? Quem Davi tem que ir, filho? Cadê? Se levanta aí, faça cara feia para os adolescentes. Amém? Só quer fazer sexo? Não faça isso. Se você, menininha, tem que mostrar uma parte do seu corpo para ser valorizada, é porque esse safado não merece você. Ele tem que amar você pelo seu caráter, pela pureza do seu coração, não porque você tem as coxas ou mostra um pedaço dos peitos. Não faça isso, viu? Não faça isso. Andrei está aqui, Andrei não, Adriel está aqui. Adriel não veio não, veio hoje não foi. Então você leva um presente para o filho dele que eu comprei. Deixa eu dar logo para não esquecer. Para o filho de Adriel e de Ana Paula. Vulgo a Cássia, né? É Cássia. Chama ela de Ana Paula Valadão, que parece. Ela parece com Mariana Valadão e a outra com Ana Paula. Então, gente, tem algum aviso? Coloca aí, por favor. O culto de Santa Ceia vai ser dia 9, esse mês que vem. Segundo domingo. Graças Pai, gente. Confira agora a programação do mês de outubro em nossa igreja. E o tema das escolas bíblicas no mês de outubro é o princípio da honra. Venha receber ensinos preciosos que blindarão a sua vida. E no dia 30 teremos o nosso culto da família às 19h30. Traga a sua família e venha receber mais de Deus. Você que é empreendedor, membro da nossa igreja e ainda não cadastrou a sua empresa no app, faça já a sua inscrição no banner do nosso aplicativo. E no dia 1º de novembro, às 19h, em nossa igreja, todos os ministros do departamento infantil estão convocados para uma reunião geral. Será um momento de alinhamento e comunhão. Mulheres de fé, preparem-se! No dia 29 de novembro, às 16h, teremos o nosso último evento de mulheres do ano. Você não pode ficar de fora. Inscrições no nosso aplicativo. Então, gente, se você é membro da igreja, se liga no aplicativo, que lá nós temos uma gama de profissionais, viu? Pintor, eletricista, designer, engenheiro, está tudo lá. Se está precisando de algum profissional ou comprar algum produto, está lá. Ah, quanto é que cobra para eu ter minha empresa lá? Nada. Amém? Nós entendemos que a igreja serve para abençoar. Nós não estamos fazendo negócio de cobrar, de empresário, de ninguém. Está lá. E temos um aplicativo, que tem muita coisa boa no aplicativo. Você precisa, as inscrições, tudo é no aplicativo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu amo você demais. Né? Tem cantina. Se eu tentar ir lá atrás para abraçar alguém, ou apertar, se não vai dar para abraçar todo mundo, coronel, trouxe a arma. Eu disse para o coronel, ele só quer andar com telha. Declaro sobre você o amor do Pai, a graça salvadora de Cristo.